Vieram rabanadas que chegam. Não senti entusiasmo, não senti convicção. Essas rabanadas estavam muito fracas, isso foi com adoçante, não foi com açúcar. Estou muito decepcionada. Boa noite a todos, espero que tenham tido umas boas... É lá, isto agora foi. Agora aqueceu, agora o açúcar chegou. Espero que tenham tido umas boas festas, no mínimo tão boas como as minhas, rodeadas de pessoas que amo, que é o mais importante, acho eu, que no Natal. Mais rabanada, menos rabanada, mas temos pessoas de quem gostamos à nossa volta, é realmente muito importante. Sobre esta palestra, duas coisas engraçadas. Quando estávamos a organizar, o grupo de trabalho estava a organizar os trabalhos de dezembro e eu percebi-me que ia fazer a última palestra do ano 2025. Que responsa! Estávamos a conversar, uma coisa sobre o Natal, sobre o Ano Novo, não sei o quê. Não, vamos manter a ordem dos trabalhos que estavas a levar. Então, o tema a seguir, Lei do Progresso. E o Pedro, a falar-me sobre a lição que tinha agarrado à sorte ali, sai a parábola dos trabalhadores da vinha e, ao fim e ao cabo, acho que tudo isto se resume num ótimo tema para arrancar motores para 2026, até porque uns mais supersticiosos que outros. A verdade é que estamos a comemorar 365 dias de volta ao Sol e acho que, quer queiramos, quer não, acabamos sempre por refletir um bocadinho o que é que fizemos deste ano que a vida nos ofertou. O que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que gostaríamos que tivesse acontecido. Então há sempre aqui um bocadinho de reflexões e então, não sendo este o objetivo deste trabalho, espero que também ajude nessas reflexões, se for o caso disso. Então, dando continuidade ao estudo que temos vindo a fazer ao longo deste ano, já estudámos aquelas todas e hoje vamos estudar a nona lei, a oitava, já não sei números, a oitava lei da terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, como vos disse, é a lei do progresso. E acho que vamos ser um bocadinho ambiciosos. Portanto, vamos ver se chegamos a estes tópicos ou não, porque o capítulo no Livro dos Espíritos que debruça sobre esta lei tem estes 6 itens e o foco do nosso trabalho hoje vão ser aqueles primeiros 3, o estado de natureza, a marcha do progresso e os povos degenerados, e mesmo assim vamos ter que correr muito. Portanto, se calhar vai ser um bocadinho ambicioso, porque este é um capítulo denso. Este é grande, mas é denso. Então, como já vimos, as leis no livro dos Espíritos estão encadeadas com uma determinada lógica e nunca anulam as anteriores. E a verdade é que no próprio Livro dos Espíritos há uma referência àquilo que é o progresso muito antes do capítulo das leis morais, que é no capítulo 4, sobre a pluralidade das existências, onde, na questão 185, Kardec pergunta: o estado físico e moral dos seres viventes é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Ou seja, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Vai ser perpetuamente um planeta de provas e expiações? E os espíritos respondem que não, que os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o nosso, estamos na infância, por um estado inferior e a própria Terra passará por uma semelhante transformação. Ela se tornará um paraíso terrestre quando os indivíduos se tornarem bons. Boas notícias para quem tem visto as notícias ultimamente, porque parece que o planeta anda tudo menos um paraíso. E dá-nos aqui uma dica sobre qual é o objetivo daquilo que vai ser o estudo da lei do progresso, que é aqui o tópico de, sim, vai se tornar, ou seja, a Terra também está submetida à lei do progresso e torna-se um planeta melhor quando os indivíduos se tornarem bons.
só isto já nos dá aqui algum material de reflexão, ainda nem chegámos realmente ao capítulo de estudo de hoje, porque estamos na era das inteligências artificiais e tudo super tecnológico, e parece que estamos assim a progredir muito, e isso obriga-nos a parar e pensar o que é realmente progresso. Porque há um progresso material inegável. As nossas casas não são como as casas dos homens das cavernas, não temos pinturas rupestres, não estamos numa gruta, estamos todos muito bem vestidos, muito bem penteados, muito bem perfumados, já não estamos aqueles macaquinhos peludos que nós éramos aqui há uns tempos atrás, mas a verdade é, e aqui fica a dica, se realmente nos tornarmos bons, se nos tornarmos realmente bons, que progresso é que houve desde o nosso maravilhoso tempo das cavernas até agora. Então, agora sim, entrando no capítulo que nos interessa, o objeto de estudo, na questão 776, Kardec pergunta aos espíritos: o estado de natureza e a lei natural significam a mesma coisa? Vamos parar aqui. Lembram-se há muito tempo atrás de uma das minhas palestras ser sobre a primeira lei do capítulo das leis morais, que era sobre a lei natural ou a lei divina. Lembram-se disso? Claro que não se lembram, temos todos muito mais o que fazer. Mas é sobre esse tópico que esta pergunta se está a referir. O estado de natureza, aqui o que é o estado de natureza? Nós, no mundo selvagem, momento National Geographic. Portanto, nós, enquanto animais, desculpem, não estou a insultar ninguém, mas nós somos animais, isto é a mesma coisa, ou seja, vamos aqui clarificar o que é o estado de natureza e o que é a lei natural. São a mesma coisa? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem. Tenham em conta que eles já tinham falado sobre isto no início do capítulo. E os espíritos respondem que não, que o estado de natureza é o estado primitivo. Primeira divisão de áreas. A civilização é incompatível com o estado de natureza. Ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Perdemos? Vamos tentar nos encontrar. O estado de natureza é o estado primitivo, ou seja, os animais a viverem por instinto, sem nenhuma intenção naquilo que fazem. Ou seja, a raposa, quando vai às filhoses, temática de Natal, não está propriamente a pensar: vou ali às filhoses do José António, que a José António tem mais açúcar que as da Catarina. A raposa não está ali a fazer um plano de ação de que filhoses é que vai roubar. A raposa tem fome, vai às primeiras filhoses que lhe derem jeito. Portanto, não há nenhuma intencionalidade. A civilização é incompatível com o estado de natureza. Porquê? O que é o homem civilizado? Ui, perguntas filosóficas e a gente ainda nem digeriu as rabanadas de ontem. É o homem com todas as... eu vou aqui ser muito redutora na explicação. Com todas as nossas camadas de convivência social. O que é uma pessoa civilizada? Uma pessoa com as maneiras, uma pessoa que sabe estar, que se sabe apresentar, que se sabe movimentar na sociedade. Estou aqui. A civilização implica muita intencionalidade nas coisas que acontecem. Então, é completamente incompatível com o estado primitivo. Só que a lei natural contribui para o progresso. Ou seja, uma não está independente da outra. Nós não vivemos no estado de natureza, mas somos parte da natureza. Às vezes esquecemos disso.
Então, depois há uma longa nota a acompanhar esta resposta de Kardec, onde ele elabora um bocadinho mais que nós podemos considerar o estado de natureza a infância da humanidade. O homem primitivo agia por instinto, tanto que nós ficamos muito admirados quando encontramos nas civilizações mais antigas já rituais fúnebres. Porque um ritual fúnebre já implica um pensar numa transcendência, um pensar no sentimento. Uma cadelita que perde um filhote não vai fazer um ritual fúnebre. Discutível. Mas de um modo geral, não é? Está em natureza. Não quer dizer que não sinta a perda do filhote, mas é diferente. Então aqui nós saímos do estado de natureza quando já há um desenvolvimento intelectual e moral. Sendo os dois perfectíveis e suscetíveis de aperfeiçoamento. E Kardec faz aqui um destaque que o homem não está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. Também discutível, eu conheço alguns manuais de 40 e 50 anos que parecem crianças de 5. Mas isso é conversa para outra altura. As crianças, quer queiram, quer não, mais rápido e menos rápido, deixam de ser crianças. Então, há aqui esta diferença, e isto foi alvo de estudo de vários filósofos ao longo dos anos, o que é o estado de natureza, o que é o homem no seu estado mais bruto, ou seja, sem estas patines todas de civilização em vida e sociedade. Mas quer queiramos, quer não, esta evolução acontece. Com isto em mente, Kardec continua. No estado de natureza, temos menos necessidades. O homem não passa por todas as tribulações que ele cria para si mesmo, quando num estágio mais avançado. O que pensar da opinião dos que consideram esse estado como sendo da mais perfeita felicidade na Terra? Eu adoro o pragmatismo da resposta dos espíritos. O que pretende? Isso é a felicidade do bruto. Há pessoas que não concebem outro tipo de felicidade. Isso é ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os homens feitos. Talvez muitos de nós já tiveram aqueles 30 segundos de eu vou abandonar tudo, eu vou para o campo criar ovelhas. Ai, não, espera, isso fui. E queremos fugir da confusão de viver os outros e acharmos que éramos muito mais felizes se não tivéssemos os outros à volta. E vivermos no estado da natureza, viver o que a natureza nos dá. Ok, isso é a felicidade do bruto. Há um filósofo que diz que o inferno são os outros, mas se calhar é esse mesmo o nosso desafio, que é aprendermos justamente a viver e a colaborar com estas diferenças, da mesma forma que as crianças também são mais felizes que os homens feitos. Obviamente há casos e casos, não, ok? Como tudo. Isto aqui são sempre generalizações. Mas a partir de uma criança tem muito menos responsabilidades e muito menos preocupações que um adulto. Ou pelo menos deveria, para ser uma criança feliz e saudável. Só que é uma felicidade imaginária.
felicidade de uma criança é uma felicidade de um meio controlado, sem necessidade de resolução de problemas ou de responsabilidades, ou pelo menos é isso que as crianças deveriam ter como infância, para ter tempo de brincar e explorar a sua imaginação e a sua criatividade. Então, os homens que fogem destas tribulações que nós mesmos criamos para nós, à partida sim, são mais felizes, mas também não evoluem. E, para fechar este item, Kardec questiona: o homem pode retrograr? Eu copio diretamente do livro, portanto às vezes eu apanho versões brasileiras e aparecem assim umas expressões meio estranhas, mas eu deixo estar como está. Para o estado da natureza, ou seja, o homem pode andar para trás e voltar ao estado da natureza. Eu hoje decido, gosto muito de vocês, estou farta de aqui estar, vou voltar para o meio mundo. Só se for tola, está no ar. É melhor tomar uma decisão destas no verão, vamos todos concordar. E os espíritos respondem que não, que o homem não deve, ou melhor, não, o homem não pode voltar ao estado de natureza. O homem deve progredir sem cesar e não pode retroceder ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que ele possa declinar à sua condição primitiva seria negar a própria lei do progresso. Porque mesmo que nós agora quiséssemos viver como uma criança, tendo em conta a ligação que o espírito já tem no corpo, nós não podíamos dessaber o que já sabemos. Em condições normais de saúde, ok? Não estou a pôr mais uma vez aqui doenças e exceções nisto. Vamos considerar estado ideal. Não podemos voltar a ser crianças. Para já porque eu não tenho os joelhos maravilhosos que tinha na altura. A minha avó também não está cá para me fazer os joelhos. Só para aí já está perdido. Não vale a pena voltar a infância. Depois porque nós não podemos deixar de saber o que nós sabemos. Sobre responsabilidades, sobre o cuidado com o outro, sobre os interesses que nós temos, sobre os afetos, sobre os desafetos. Podemos entrar em estado de negação, mas dessaber não dá. Então, entendendo aqui já que o progresso é inegável e que, fazendo nós parte da natureza, temos uma responsabilidade acrescida sobre aquilo que é esse mesmo estado. O que é a marcha do progresso? Ninguém está a dormir, não é se ninguém ressonar, está ótimo. Na 779, o homem possui em si mesmo a força progressiva ou o progresso não passa de resultado de um ensinamento? Ou seja, é uma coisa inata esta vontade que nós temos de progredir, ou a culpa, mais uma vez, é dos outros, que estão sempre a incitar-nos para querermos mais, para fazermos diferente, para sermos melhores? E a resposta dos espíritos é muito clara. O homem desenvolve-se por si mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Acontece então que os mais adiantados ajudam no progresso dos outros através do contato social. Então está em nós. Obviamente dá sempre jeito de arranjar um bom amigo que nos vá picando para sermos melhores. Às vezes é o contrário. É quando a gente arranja um amigo para nos que nos pica para nos mantermos onde estamos. Já vimos que regredir não dá.
Então, não é uma coisa que se ensina o progresso. Mas é uma coisa que podemos auxiliar os outros a. E porquê que será que a gente não ensina o progresso ao outro? Eu chegava aqui, fazia uma palestra, 10 regras para progredir, e vocês tomavam nota, como se fosse uma receita de bolo, e na próxima palestra já estávamos todos progredidos. Espíritos de luz já na próxima. Porquê que não é assim? Porquê que estamos aqui todos, vimos todas as sextas-feiras, lemos os mesmos livros, ouvimos as mesmas palestras e não estamos no mesmo ponto de progresso? Porque nós temos ritmos diferentes. Temos coisinhas e arestas diferentes a limar uns aos outros. Então, por muito que a gente dê uma receita, há um caminho que é só nosso. E é importante este contato social para nós também pormos esse progresso em prática. Agora, Kardec vai nos meter em trabalhos. E aqui eu vou precisar da vossa atenção, porque a resposta é curta, mas as referências são gigantes. Portanto, espero que tenham vindo com fôlego, tenham tomado uma boa água das pedras ou um chá de cidreira, que esta vai ser difícil de digerir. O progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual. O progresso moral é a consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Vamos lá ver se entendemos isto. Todos nós já conhecemos uma pessoa extremamente inteligente. Mas que se nós não fôssemos espíritas, nós espetávamos de um soco, espetávamos. Porque a criatura não vale o chãozinho que pisa. Sabem quem também é muito inteligente? Ladrões. Os maiores crimes da história, nós não os sabemos porque ninguém os apanhou. Inteligentíssimos. Estamos ali com uma prateleira com vários livros que contam histórias de alguns espíritos que se dedicaram a obsidiar outros. E nós temos vontade de ler e quase dá um abraço ao obsessor tão inteligente que ele é. Alguém aqui já conheceu o obsessor burro? Dê mão, senhor, dê mão! Inteligência e caráter não andam de mão, pelo menos os mais jovens riram. Apanharam a referência, apanharam o menino, obrigada. Ser inteligente não significa necessariamente ter moral. Agora, o verdadeiro progresso alia-se quando usamos essa intelectualidade para desenvolver a nossa moralidade. Então são coisas diferentes. E aqui ainda dizem que o progresso moral é consequência do intelectual. Ou seja, o intelectual puxa o desenvolvimento moral. Mas nem sempre o segue imediatamente. E diz aqui ver as questões 192 e 365. Eu arregacei as mangas e lá fui. E olhei para a 192 e assustei-me que a 192 é gigante. Pior,
É daquelas questões que têm linhas. Porque a questão 192, que está relacionada com esta, Kardec perguntou: alguém, por uma conduta perfeita nesta vida, pode transpor todos os graus e tornar-se um espírito puro, sem passar pelos graus intermédios? Eu gosto da pergunta, porque já estava à espera de uma cábula, de uma batota, de passar da 4ª classe para o 12º ano. E os espíritos responderam logo: não. Pois aquilo que o homem julga como perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto a sua natureza terrena o permite, mas isso não é perfeição absoluta. E depois a questão desenvolve mais um bocadinho, convido-vos a fazerem trabalho de casa e irem ver a questão. Depois, na linha A, da 192, eu estou-me a perceber aqui que não tenho a cábula. Ah, está. Não está? Ok, está. Da 192 diz: o homem pode, a partir desta vida, pelo menos assegurar para si uma existência futura menos carregada de amarguras. Sim, sem dúvida, respondem os espíritos. Pode abreviar a extensão e as dificuldades de caminho. Só o desleixado permanece sempre no mesmo ponto. Escusávamos de levar com esta patada como presente de Natal. Então, a 780 pergunta aqui se o progresso moral acompanha sempre o intelectual, e eles dizem que não. Também nos dizem que não é possível atingirmos a perfeição absoluta numa única encarnação, até porque há nuances de perfeição que nós ainda nem sonhamos que existem, porque nós ainda estamos a aprender a escrever as letras ali no tópico da moralidade. Mas podemos, se não nos desleixarmos, pelo menos garantir uma próxima existência um bocadinho menos amarga e um bocadinho menos sofrida. E recomendam-nos aqui ir à 365. E se dúvidas tínhamos, a 365 relembra-nos logo aquilo que já devíamos ter estudado e ainda não estudamos. Que é Kardec pergunta: porquê que alguns homens muito inteligentes às vezes são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E viciosos aqui não é dos vícios do tabaco e do álcool, são dos vícios de caráter. Também pode ser, que é sequência de um vício de caráter, mas estamos a falar amplamente dos vícios de caráter. E a resposta dos espíritos diz: é que o espírito encarnado não é ainda bastante puro, e o homem cede à influência dos outros espíritos mais malvados. O espírito progride por uma imperceptível marcha crescente. Contudo, o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Então, se dúvidas tínhamos aqui da distinção do progresso moral e intelectual, espero que termos ido atrás no livro com estas duas questões nos tenha aqui ajudado a pôr um bocadinho as coisas em ordem. Pergunta fica para resoluções de ano novo: é onde é que nós andamos a avançar? Vamos à frente, que isto é doloroso. Não nos bastasse, a 780 também tem a linhas. 780A. Como é que o progresso intelectual pode conduzir ao moral? Porque a resposta da 780 dava a entender que era isso, não é? E a resposta é acutilante. Fazendo que se compreenda o bem
e o mal. Desde então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, uma pessoa verdadeiramente inteligente, não aos olhos da terra, mas aos olhos lá de cima, da verdadeira lei, é o que distingue o bem do mal. O homem verdadeiramente inteligente não é aquele que tem 300 diplomas, que tem grandes domínios da tecnologia, até porque a inteligência agora não vale muita coisa, já temos inteligência artificial. Sempre que me preocupa mais a estupidez humana que a inteligência artificial, mas isso são detalhes. Mas aquele que consegue distinguir o bem e o mal. O verdadeiro progresso não está na maquinaria que nós temos à volta, nem nas casas, nem nas roupas que nós temos. Está nesta distinção, que aparentemente parece muito simples. Parece quase... Isso sim parece uma história de criança. Estávamos há pouco a falar de infância. Até porque eu lembro-me de ser miúda, mas a minha mãe falhou redondamente comigo. Quando me lia os livros, perguntavam: e qual é a moral da história? O lobo mau é goloso. Outras perguntas para a passagem de ano. E qual é a moral do que temos feito até agora? Ok, vocês estão todos com ar que me assusta, deixa-me continuar. 780. Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam normalmente os mais pervertidos também? Até porque o que temos visto nas notícias são realmente os povos indígenas a começarem guerras, não é? São exatamente os povos indígenas que andam aí loucos a começarem guerras. Aqueles que vivem no verdadeiro estado de natureza. Então, como é que se explica que sejam os povos mais esclarecidos os mais pervertidos? O progresso completo é objetivo, porém os povos, assim como os indivíduos, só alcançam o progresso passo a passo. Enquanto o senso moral não estiver totalmente desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que eles se sirvam da própria inteligência para aplicar o mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram ao longo do tempo. Não vou comentar. Respiramos fundo. E fica à consideração de cada um porque é que os povos mais evoluídos são os mais pervertidos. Estamos a assisti-lo diariamente nas notícias. Sendo que eu achava que ia chegar no século XXI e a nossa grande preocupação ia ser viagens para Saturno. – 781. É dado ao homem o poder de ter a marcha do progresso? Não, mas algumas vezes o de entravá-lo. E alinear. E o que pensar dos homens que tentam parar a marcha do progresso e fazer a humanidade retroceder? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Então, os gloriosos e poderosos a que nós temos assistido nas notícias, na internet, cheios de quero, posso e mando,
todos aqueles que estão a tentar pôr pessoas em caixinhas e a mandá-los para terras e a organizá-los desta forma, os espíritos responderam muito claro: pobres seres. Pobres seres. Há uma expressão que eu adoro, não fosse eu da Beira Alta, que é: não vamos confundir a estrada da beira com a beira da estrada. Portanto, aquilo que nós estamos a ver e a assistir nos dias de hoje, que nos parece o progresso e a evolução, talvez não seja tanto assim. Uma vez que o progresso é uma condição da natureza humana, não está no alcance de ninguém se opor. É o comentário a esta linha. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Não se trava, uma expressão que eu ouvi há uns anos e adoro, não se trava um rio por se dizer que ele é um lago. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o progresso, ele as despedaça juntamente com todos os que tentam mantê-las. E assim será até que o homem tenha colocado as suas leis, as leis humanas, em concordância com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não as leis feitas para os fortes em detrimento dos fracos. Então, a todos aqueles que nós estamos a ver neste triste espetáculo de início do século, a tentar retardar uma série de coisas e de conquistas, fiquemos com este pensamento de pobres seres e dediquemos as nossas orações a eles. A 782 pergunta se muitas vezes, com boa fé, não entravamos nós próprios o progresso. E os espíritos que respondem que sim, mas isso acaba por ser como uma pequena pedra numa engrenagem que rapidamente é dissolvida porque não há uma intenção malévola atrás disso. Na 783, e ainda não estão a dormir, o que é impressionante. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Então, os espíritos aqui fazem uma pequena separação, que é: há o progresso regular e lento que resulta das circunstâncias. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, então, de tempos a tempos, Deus lhe sujeita a um abalo físico ou moral que lhe transforma. Não vamos pelo amor, vamos pela dor. Nós podemos driblar todas as leis, todos os tribunais, todos os amigos e familiares. A lei divina não há advogado que interceda. Então, quando é para avançar, avançamos. Não foi a bem. Vai com um bocadinho mais de lágrimas. E depois nós assistimos aos grandes terremotos, aos grandes tsunamis, aos grandes acidentes coletivos. Ao filho da vizinha que era para ir e não foi, não fazia parte da carta de chamada. E eu disse que este capítulo era denso porque são maiores as notas que as respostas às próprias perguntas. Vocês não estão a ver que eu tenho aqui nas minhas cópias, nas minhas notas, mas os comentários são maiores que as próprias respostas. Porque Kardec, no comentário a esta pergunta, diz: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao objetivo marcado pela providência. Ele se instrui pela força das coisas.
As revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias. Germinam durante séculos. Depois irrompem subitamente e fazem desmoronar o edifício carcomido do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades subsequentes e com as novas aspirações. Quase sempre, o homem só percebe nessas comoções a desordem e a confusão momentânea que o ferem no seu interesse material, mas aquele que leva o pensamento acima da própria personalidade, então admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o benefício. É uma tempestade, uma tormenta, que purifica a atmosfera depois de a ter perturbado. Eu não sei se li muito rápido, isto também é muito denso. Mas, se calhar todos nós temos na memória coletiva o tsunami que houve mais ou menos por esta altura na Tailândia, aqui há uns anos, que depois deu origem a um filme e por aí fora. Para além do tsunami ser uma coisa impressionante, porque quando vem não há por onde fugir, não sei se vocês recordam, mas a mim impressionou muito aquelas histórias de, após o tsunami, após tudo destruído, pessoas mortas, sítios sujos, não haviam necessidades básicas. Haviam pessoas a roubar e a violar. E se nós não paramos para estudar estas questões, parece que Deus adormeceu. Ou que o gato sentou-se no teclado e saiu assim umas asneiras cá para baixo. Como é que é possível? Já não basta as pessoas terem passado pela catástrofe, de terem passado por uma cena natural de dimensões gigantescas, perderem entes queridos, e os que sobrevivem ainda fazem uma coisa dessas. Voltamos àquela pergunta que estava há bocado. Pobres, não é? Pobres de caráter, que tiveram a oportunidade e a lição de mudar quem eram através de uma catástrofe e mostram que estão parados naquele ponto. Então não é que Deus adormeceu, como a gente vê nesta questão. Quem adormeceu são muitas vezes os que sobreviveram a isso. Que usam a tal inteligência, muito bem desenvolvida, raposas manhosas, para mostrarem o quão ignorantes ainda estão. Então é impossível uma pessoa ver as notícias quando se é espírita e ter as mesmas reações do não espírita. Porque a gente começa ali a descortinar o que está por trás e acaba por ser um bocadinho diferente. Claramente eu fui muito ambiciosa, eu ainda só vou a meio. Estávamos a falar de gente que aproveita a sua inteligência para coisas erradas. Kardec também pensou o mesmo. 784, ele pergunta: a perversidade do homem é muito grande. Então não parece que ele está a regredir em vez de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Eu penso isso tantas vezes. Mas os espíritos acalmaram-me aqui um bocadinho, eu espero que a vocês também. Porque os espíritos respondem. Quem respondeu a esta secção devia ser um espírito muito divertido, porque dá assim umas respostas muito, muito rápidas. Nós apercebemos, quando nós estudamos mesmo o livro dos espíritos a fundo, que claramente foi um grupo, porque há assim umas respostas mais energéticas, outras mais calminhas, e quem respondeu a esta secção era mais... estava assim de uns chapalhões. E respondeu os espíritos: engane-se. Separaram todas as perguntas que foram respondendo até agora, começam sempre: não, sim, tá, coisinhas pequenas. Eu digo: engana-se.
bem o quadro geral e vê que ele avança, pois compreende melhor o que é o mal e que dia a dia ele está a reformar os seus abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Quando estava a preparar esta palestra e li esta resposta, eu lembrei-me de uma conversa que tive com uma amiga que falávamos sobre isto mesmo. Já começámos a trabalhar há uns anos, trabalhamos as duas em tecnologia e portanto, meios muito masculinos, e quando começámos a trabalhar, começou a vir a lei do piropo e tal, e começava a haver assim um certo decoro nos comentários que faziam à nossa volta, porque começou a haver leis a reprimir aquilo. E, entretanto, neste momento, parece que é divertido dizer-se que se é troglodita. Desculpem o elogio. Parece que voltámos 20 anos atrás, ou pior, porque quando comecei não estava tão mal como está agora, em que eu ouço tranquilamente de colegas que as mulheres deviam ir para casa, deviam cozinhar, que isto não é lugar delas, que mulher boa é isto, que mulher boa é aquilo. Somos duas mulheres a conversar, ok? Portanto, obviamente o tópico da conversa foi feminista. E ela dizia-me, parece que voltámos atrás. Eu disse, não, nós não voltámos. Eles nunca deixaram de ser trogloditas, eles só estavam com uma fita gafa na boca. Porque não há retrocesso, estamos sempre a avançar. O que está a aparecer agora, que se houve assim umas ideias que a internet está a enaltecer, que a televisão está a enaltecer, se nós pararmos, as pessoas não andaram para trás. Perdeu-se foi a vergonha. Eu falei do tópico feminino, acordaram todos. Acordaram todos. Isto claramente é um tópico muito mais quente do que aquilo que parece. Estamos juntas, meninas. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Obrigado, boa noite. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Porque eu sou melhor que fulano e vou dar uma papada em fulano para fulano ficar para trás. Porque isto é meu, e se tu estás a morrer à fome, o problema é teu. Porque isto é meu. Orgulho e egoísmo. E o Espírito explica-se. Refiro-me ao progresso moral. Pois o progresso intelectual caminha sempre. E este, à primeira vista, parece até duplicar a atividade daqueles vícios ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que por sua vez excitam o homem às pesquisas, esclarecendo o seu espírito. E depois na nota, porque esta também tem nota, Kardec explica que, mais uma vez, que há dois tipos de progresso que se apoiam mutuamente. No entanto, não caminham lado a lado. Que são o progresso moral e o intelectual. Entre os povos civilizados, o primeiro, o intelectual, recebe neste século todos os incentivos desejáveis e, com isso, atingiu um grau até hoje desconhecido. A minha geração cresceu a ouvir estuda para seres alguém. E quem não estudou é ninguém? Nunca tinham parado de pensar que nós tivemos assim um grande impulsionamento, desenvolve o intelecto, desenvolve o intelecto, desenvolve o intelecto, e depois vamos para o mercado de trabalho
e vemos que há pessoas que não olham a meios para atingir os fins. Parece uma bulldozer, vai tudo direito. Falta outro tanto para que o segundo tipo, o moral, esteja ao mesmo nível, mas, no entanto, se compararmos os nossos costumes sociais aos de alguns séculos atrás, teríamos que ser cegos para negar o progresso. Porque então a marcha ascendente deveria atrasar-se mais para a moral do que para a inteligência. Se compararmos o século XIX com o século XVII, já vemos diferenças. Se compararmos o século XIV com o século XIX, também vemos diferenças. Então ele diz, duvidar disso será pretender que a humanidade tenha atingido o apogeu da perfeição. Isto foi escrito no século XIX. Duvidar disso será pretender que a humanidade tenha atingido o apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que está desmentido pela experiência. Eu também ouvi, para além do estudo da Passez Alguém, do se te derem uma, devolve duas. E isto era geral, a minha geração que não minta. Não foi só na minha casa, não vamos culpar os meus pais. O tratamento com os outros, sopa. Mas o importante é que eu fosse boa aluna. Materialmente, se calhar não estou assim tão má. Na minha relação com os outros, é melhor nem comentar. Vou buscar água. É desta forma que tudo se relaciona no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode sair o bem. Tínhamos visto mais ou menos isto na lei da distribuição. Mas esse estado de coisas dura pouco tempo e mudará na proporção em que o homem compreende melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Eu estou a olhar para as horas, estou a ver o número de slides que eu tenho pela frente e vamos deixar o tópico dos povos degenerados para outras núpcias. Mas só assim para darmos uma pincelada e para vos convidar ao estudo, que não vai continuar aqui hoje, o que é um povo degenerado? A própria definição da palavra degenerado, não é? É mudar de bem para mal ou de mal para pior. Então este capítulo é um bocadinho ao convite para nós olharmos aquilo que são as grandes civilizações que de repente parece que têm um retrocesso. Porque é que o Egito não tem os melhores arquitetos do mundo? Foram eles que começaram com as pirâmides. Porque é que os gregos não têm os melhores políticos e os melhores filósofos do mundo? Foram eles que começaram isto tudo. O que é que aconteceu pelo caminho? Então, aos olhos da materialidade, este capítulo convida-nos a fazer a reflexão que é um determinado povo atingiu uma evolução, se atingiu uma evolução é convidado a ir e vem outro substituí-lo.
Para quem olha com os olhos da materialidade, parece que são os mesmos. Eu nunca tive a oportunidade de ir ao Egito, já tive amigos que foram. Se formos na rua, ninguém sabe como é que se constrói uma pirâmide. Não sei se alguém aqui sabe. Eu não faço ideia. Não estive lá, se calhar até estive a lombar com os blocos. Não sei. Então, é um capítulo que nos convida a fazer essa análise. O que é que aconteceu com as civilizações que, aos olhos materiais, parece que houve um retrocesso, mas, na verdade, serão povos que evoluíram e tiveram a oportunidade de prosseguir, mas, no mesmo lugar, foram substituídos por outros que têm que avançar. Então, ficaremos para outra altura, como vi, ainda tinha aqui muita coisa para ver. No final, quem tiver perguntas, comentários, correções, que às vezes falo muito disparate, pode vir aqui falar um bocadinho comigo, estejam à vontade. E com isto, queria convidar-vos não só a irmos para a prece, que vocês já viram qual é e é só a minha preferida, que é uma prece de trabalho. Eu digo sempre isto, que faço esta prece, eu sei que me repito muito a mim própria, mas é o maior convite que eu gostaria de fazer a nós todos, a mais este ano que vamos entrar. Há quem diga ano novo, problemas velhos, mas se vamos mudar o número no calendário, que possamos aproveitar esta altura, e alguns de nós até estão mais por casa nesta altura, outros, pelo contrário, têm trabalho até já chega, mas para fazermos esta reflexão de que é realmente o progresso, dos progressos que nós fizemos este ano e daqueles que nós vamos tentar fazer para o ano que vem. Então, vamos respirar fundo. Foi pesado, eu sei que foi. É só a lei mais importante para nós, a do progresso, porque é aquela que estamos realmente condenados. Então, vamos respirar fundo, lembrar-nos de quem fez anos ontem. Eu tenho alguns amigos que fazem anos a 25, mas o maior amigo foi Jesus. Vamos invocá-lo ao nosso pensamento. Lembrar-nos que nesta noite fria há muitos que não têm abrigo. Lembrar-nos que nesta época farta há muitos que têm fome. E lembrar-nos que nesta época que apela à paz há muitos que estão em guerra. Então rogamos, Senhor, que faças de nós um instrumento da Tua paz. Que onde haja ódio, que levemos o amor. Que onde haja ofensa, que levemos o perdão. Que onde haja discórdia, levemos a união. E na dúvida, levemos a fé. Que onde houver erro, levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. E onde houver trevas, que levemos a luz. Mestre, querido Mestre, faz com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um bom 2026.